Prazer poder estar aqui com vocês. Como eu disse, vamos aprender juntos. Eu também estou aprendendo. E com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, ao estudarmos a Bíblia, a gente consegue se entender. Né? O Espírito Santo ilumina o nosso entendimento para a gente compreender. Eu quero fazer uma breve recapitulação do que nós estudamos no primeiro estudo. Nós falamos sobre como entender o Apocalipse. Então, a Bíblia fala que, no primeiro capítulo de Apocalipse, fala assim que bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Então, existe uma bem-aventurança para quem estuda o Apocalipse. E é um livro que, apesar de difícil, não é fácil de entender, mas é possível ser entendido. Nós vimos no último estudo que existe muita figura de linguagem no Apocalipse. A gente, usando a tabela profética, a gente consegue entender o que significa cada símbolo. Já até passei depois, os moços que não participaram depois podem pesquisar no Google, já tem a tabela de conversão profética, que isso ajuda muito para a gente compreender o que significa cada um desses símbolos que são apresentados aqui no Apocalipse. Eu li também que é de suma importância que a gente entenda o Apocalipse. Nos dias que nós estamos vivendo, os livros, principalmente de Daniel e Apocalipse, são livros para os nossos dias. E nós precisamos entender esses assuntos. Às vezes a gente fala assim, eu não entendo, mas não fazemos nenhuma questão de entender. Né? Procuramos. Se a gente buscar a Deus, a gente estudar e buscar a direção do Espírito Santo, a gente consegue entender isso. Hoje nós vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E as 7 igrejas, elas não eram as únicas, essas igrejas que são apresentadas aqui no Apocalipse, elas não eram as únicas igrejas que existiam ali na Ásia Menor. Então, existiam várias igrejas. Na Ásia Menor, onde está a Turquia. E havia ali várias igrejas, mas foram escolhidas essas 7 igrejas para representar, elas não são literais, elas representam períodos da igreja ao longo dos anos. Então, é como se, inclusive no primeiro estudo eu falei também que a forma correta de se estudar o Apocalipse é o método, usando o método historicista. Lembra disso? Então, as profecias da Bíblia vêm se cumprindo ao longo dos anos. Ao contrário do que as pessoas realmente creem aí fora. Ao contrário do que muitas as igrejas ensinam aí, que hoje o que predomina o estudo do Apocalipse é uma forma futurista de entender o Apocalipse. Tudo lançado no futuro. Tudo vai acontecer, né? Igual, vocês já ouviram falar que o anticristo vai vir? É porque eles jogam tudo para o futuro. Acho que vão acontecer tudo agora. Todo o Apocalipse vai acontecer agora. Mas o Apocalipse já vem acontecendo. Muitas profecias já se cumpriram, algumas estão se cumprindo e outras vão se cumprir no futuro. Mas o Apocalipse é como se fosse contando a história a história humana, né, ao longo desses séculos. E essa profecia das 7 igrejas, ela comprova isso. Porque essa profecia ela vem contando a história da igreja desde a morte de Jesus até os dias da vida de Cristo. Então, nós vamos estudar então a história da igreja ao longo desses séculos. A primeira igreja apresentada aqui é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, nós podemos considerá-la como uma igreja vitoriosa. A igreja de Éfeso ela representa o primeiro período da igreja, que foi do ano 31, que foi o ano da morte de Cristo, até o ano 100, aproximadamente, que foi a morte de João, o último dos apóstolos. Então esse é o período que abrange aqui essa primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Vamos ler sobre ela, Apocalipse capítulo 2, 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, e arrependa-se, e volte a práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem ao seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de
se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, olha, esse aqui foi o melhor período da igreja, de todas as igrejas. É essa aqui que é uma igreja vitoriosa, a igreja dos apóstolos. E nós vemos que nesse período, a igreja ela trabalhou muito, foi incansável em levar o evangelho. Tanto é que no período dos apóstolos, o evangelho foi levado a todo mundo habitado daquela época. Então, o mundo todo teve conhecimento do evangelho, o mundo habitado, né? Teve conhecimento do evangelho no período dos apóstolos. E eles eram destemidos e pregavam com ousadia no poder do Espírito Santo, e muitas almas foram ganhas nesse período. Então, nós podemos considerar a igreja de Éfeso como uma igreja vencedora, uma igreja que teve grande êxito, né? O melhor período de todos. Mas aqui tem uma repreensão para essa igreja. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, depois, ao longo dos anos, né, que começaram a morrer os apóstolos e tal, e a igreja começou a esfriar, perder aquele zelo, né? E chegou um certo tempo que a igreja começou a tolerar algumas coisas que não tolerava no princípio, quando estavam ali junto dele os apóstolos. A irmã White, eu quero ler aqui alguns textos do Espírito Profecia. Nos diz assim, inspirado. Nos dias dos apóstolos, os crentes cristãos estavam cheios de fervor e entusiasmo. Tão incansavelmente trabalhavam eles para o Mestre, que em tempo comparativamente curto, não obstante a feroz perseguição, o Evangelho do Reino soou em todas as partes do mundo habitado. Então vemos aqui, pouco tempo, eles no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, eles levaram o Evangelho a praticamente todo o mundo habitado. Então foi uma igreja realmente vitoriosa, né? Alcançou grande êxito na pregação do Evangelho. O zelo manifestado nesse tempo pelos seguidores de Jesus foi relatado pela pena da inspiração para o encorajamento dos crentes em todos os séculos. Da igreja de Éfeso, usada pelo Senhor Jesus como símbolo de toda a igreja cristã na era apostólica, a testemunha fiel e verdadeira declarou: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer homens maus, e puseste a prova os que dizem ser. Nós vemos um caso, por exemplo, de Ananias e Safira. Eles mentiram ao Espírito Santo, e naquele período veio o juízo de Deus sobre eles, mostrando que a igreja era uma igreja poderosa, e que naquele momento ela não tolerava o quê? Os homens maus, aqueles que diziam ser crentes, mas não eram. Então o juiz de Deus, como era uma igreja fervorosa, uma igreja dedicada, então Deus agia também para punir ali aqueles que não eram verdadeiros cristãos. No início, a experiência da igreja de Éfeso foi marcada por simplicidade e fervor infantis. Os crentes procuravam fervorosamente obedecer a cada ordem de Deus, e suas vidas revelavam fervente e sincero amor por Cristo. O texto do livro Grande Conflito fala que a vida dos cristãos era um terror para os malfeitores naquela época. Então as pessoas temiam, né, diante dos apóstolos, quando eles viam ali que eles eram pessoas consagradas a Deus, pessoas que dedicavam sua vida à pregação do Evangelho, à obra de Deus. Então, servia de terror para os malfeitores. No livro Atos dos Apóstolos, página 579, diz assim: olha, regozijavam-se em fazer a vontade de Deus, porque o Salvador estava sempre presente em seu coração, cheio de amor pelo Redentor. Era seu mais objetivo conquistar almas para ele. Então, foi uma igreja realmente fervorosa, né? Nós vemos quantas almas foram ganhas. Pedro, por exemplo, naquela mensagem, aquela pregação que ele fez lá, no dia de Pentecostes, 3.000 almas. Imagine, você pregar uma mensagem e 3.000 almas se render aos pés de Jesus, aceitar Jesus como Salvador. Então, realmente é um trabalho movido realmente pelo Espírito Santo. E isso assinalou, então, a igreja de Éfeso, o período de Éfeso, que, como eu disse, foi do ano 31, que é o ano da morte de Jesus, até o ano 100, aproximadamente, que foi a morte do último dos apóstolos. Depois de algum tempo, porém, começou a minguar o zelo dos crentes. Bem assim, seu amor a Deus e de uns para com os outros. A frieza invadiu a igreja. Alguns esqueceram a maneira maravilhosa em que haviam recebido a verdade. Os velhos porta-estandartes caíram em seu posto um após o outro. Alguns dos obreiros mais jovens, que poderiam haver partilhado das responsabilidades desses pioneiros e assim se preparado para assumir direção sábia,
haviam se cansado das tão repetidas verdades. É o que infelizmente acontece. Na medida que os pioneiros vão tombando, a tendência é o amor enfraquecer. As pessoas vão perdendo aquele primeiro amor. Isso aconteceu com a igreja de Éfeso. Enquanto os apóstolos estavam ali, a igreja estava naquele zelo, naquele ânimo. Mas, de acordo que eles foram tombando, cada um foi morrendo, aqueles mais jovens já não estavam mais tão interessados naquelas verdades, já queriam novas ideias, e a igreja, com isso, perdeu o seu primeiro amor e começou, então, a esfriar. Em sua confiança própria e cegueira espiritual, deixaram de discernir que esses sofismas levariam muitos a pôr em dúvida a experiência do passado, conduzindo assim à confusão e à incredulidade. Então, apesar de ter sido um período maravilhoso, apesar da igreja de Éfeso ser destacada, né, por ser um período assim, de grande fervor espiritual, no final ela recebeu uma repreensão, porque no finalzinho da sua história a igreja começou a perder aquele seu primeiro amor. Então esse foi o primeiro período da igreja, a igreja de Éfeso. Alguma pergunta? Alguma coisa? Alguma dúvida? Se eu souber, vocês responder. Se não, eu vou pesquisar depois. Tem uma coisa que é interessante nesse período, que foi a queda de Jerusalém, né? Sim, sim. Que ajudou muito na pregação do Evangelho. Então a gente vê como que Deus consegue fazer uma coisa que é muito ruim, né? Que é a destruição da humanidade, se tornar uma bênção. Né? Certo. Porque os cristãos foram poupados, né? Tiveram que fugir também. E aí espalhar pelo mundo, né? Aproveitaram essa oportunidade de forçadamente espalhar a mensagem. Sim, sim. Interessante. Então, é bem nesse período, né, que acontece. Certo, exatamente. No ano 70, né? Isso. Foi no ano 70 que aconteceu isso, né? A destruição de Jerusalém e os cristãos tiveram que sair. E nós vemos até também a questão, por exemplo, de João ele foi exilado lá na ilha de Patmos. Ele foi colocado lá na ilha de Patmos, tentaram silenciar ele, mas Deus usou ele trazer as revelações do Apocalipse. Nós vemos como Deus trabalha. Uma coisa que para nós é ruim, né? A gente uma visão muito limitada das coisas, né? Certo. A gente só vê ali o coisa e Deus é muito. Por isso que diz que os planos de Deus são mais altos que os nossos, né? Podemos compreender. Maravilha. Próximo período da igreja, Esmirna. Então nós podemos dizer que a igreja de Esmirna foi uma igreja perseguida. Como o evangelho foi levado ao mundo inteiro, os cristãos saíram, como o irmão falou, né? Saíram, pregaram o evangelho ao mundo inteiro e começou a crescer a religião cristã. Só que isso despertou a oposição. O Império Romano começou a achar que aquilo ali poderia ameaçar a supremacia deles. E aí o Império Romano começou, então... Eles já perseguiam, mas começaram a intensificar mais a perseguição sobre os cristãos. Então, esse período de Esmirna, ele foi do ano 100 ao ano 313. E nesse período, então, a igreja ela foi grandemente perseguida. Vamos ler, então, aqui a Bíblia em Apocalipse 2, de 8 a 11. O que diz a palavra de Deus sobre esse período? Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isso sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então, olha, esse foi um período de terrível perseguição. Foi um período que eu até li numa pregação uma vez aqui, que um certo escritor disse assim, olha, que escrevendo sobre os cristãos, falou que quanto mais eles eram mortos, mais crescia. O sangue de cristãos era semente. O sangue de cristãos era como semente. Quanto mais perseguidos eram, mais o número crescia. Por quê? O testemunho deles, quando eles davam a vida ali, nas arenas, foi nesse período que foi criado ali como é que chama aquela... O Coliseu, né? O Coliseu de Roma foi construído nessa época. E ali muitos cristãos foram sacrificados. Eles levados ali para serem um espetáculo ali, né, para as pessoas ficavam ali assistindo e eles soltavam animais ferozes, leões, e muitos eram mortos ali de forma
terrível. E outros eram queimados, mas a igreja crescia, a igreja continuava firme, né? Os cristãos continuavam firmes, mesmo em meio à grande perseguição. Acho que foi um período que a igreja estava bem assim. Não havia tanto falso cristão no meio, né? Porque acho que num período de perseguição, um falso cristão não ousa tomar posição lá da verdade. Será que sim? É bem complicado, né? Somente os verdadeiros. Então a igreja, ela crescia como era uma igreja pura, permanecia uma igreja pura, porque os falsos cristãos não se infiltravam ali no meio, né? Porque ser cristão era colocar a cabeça na prega. Então foi realmente um período complicado. Mas nós temos aqui a promessa, as promessas maravilhosas para aqueles que resistiram, que muitos deram a sua vida, testemunharam com a sua vida, defendendo a verdade e, com isso, glorificavam o nome de Deus. Aqui fala dos 10 dias, né? Esses 10 dias são 10 anos. 10 anos em que essa perseguição ela se intensificou. Foi do ano 303 ao ano 313. Foi na época em que os imperadores foram Diocleciano e Galério. Então, nesse período, a perseguição ela se intensificou, né, aos cristãos, apesar de que eles já eram perseguidos antes, mas nesse período de 10 dias proféticos, que são 10 anos, então a perseguição se intensificou, mas muito, ela foi feroz mesmo nesse período. Então vamos aqui aos textos inspirados aqui. Atos dos Apóstolos, página 578. O cristianismo estava se tornando odiado pelo mundo. A perseguição crescia, mas o Senhor não deixava seus filhos sem conforto. Revelações do cuidado divino eram dadas aos que estavam prestes a selar o seu testemunho com sangue. Então, maravilha, né? Então, apesar de essa terrível perseguição, como crescia a perseguição, Deus estava ali ao lado dos seus filhos. E eram dadas, então, revelações àqueles que estavam prestes a selar o seu testemunho com sangue. O sangue de cristão era a semente, o texto que falei, né? Suas mortes davam testemunho da verdade e corações eram tocados. Grande conflito, página 41. Cristo revelou a João como o primeiro e o último, como aquele que vive e foi morto, mas eis que está vivo para todos sempre. A todos os seus seguidores, em tempos de perseguição, ele oferece a mesma segurança. Então, olha, se nós passamos por dificuldades, se nós passamos por provações, nós devemos estar tranquilos, felizes, né? Porque Deus, a promessa que Ele fez lá para aqueles cristãos no passado, é mesmo para nós também. Ele estará conosco, mesmo em meio à prova, né? Mesmo em meio à perseguição. Em cada época, Deus teve seus testemunhos fiéis, que deram a vida pela verdade. Atos dos Apóstolos, página 576. Então, esse foi o período da igreja de Esmirna. Período de perseguição. Nós podemos chamar essa igreja de Esmirna da igreja perseguida. Uma igreja que sofreu terrivelmente por amor à verdade. Alguma pergunta? Alguma coisa a acrescentar? Então o período de Esmirna foi de quando? Vamos ver se gravado. 100 a 313. Isso, do ano 100 ao ano 313. Agora nós vamos entrar na próxima igreja, a igreja de Pérgamo. Nós podemos chamar a igreja de Pérgamo de uma igreja popular. Uma igreja que caiu na graça do povo, né? Do jeito que o povo gosta. Então vamos lá? 313. Nesse período, quando Constantino ele se converteu ao cristianismo. Então a igreja até então sofria uma terrível perseguição. A igreja mantinha sua pureza e crescia. Mas agora, então Constantino ele se converte e aí populariza o cristianismo. Ele resolve então lançar um decreto, lançando o cristianismo como a igreja oficial do Império Romano. Isso foi bom? Foi péssimo, né? Foi péssimo. Então Satanás ele mudou só de tática, né? Ele viu que ele não estava tendo sucesso em perseguir o povo de Deus, e agora ele resolveu. Existe um ditado que diz assim, ó, não podemos contra eles, nos unamos. Então foi isso que Satanás fez. Não podendo contra a igreja de Cristo, ele resolveu se unir à igreja. Apocalipse, capítulo 2, 12 a 17. Mas diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora,
que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão eu irei até aí, sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha novo, um nome escrito, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então vemos aqui descrito como seria esse período. Diz a pena inspirada que Satanás ele fincou a sua bandeira no meio da igreja cristã. Quando Constantino se converteu, e aí, ao invés dos cristãos evangelizarem os pagãos paganizaram os cristãos. Foi o que aconteceu nesse período. Eles se uniram, os cristãos ficaram felizes, porque imagine, você está vindo de um período de grande perseguição. Aí de repente surge uma paz. Não, agora o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Imagine, o imperador é cristão, muitos se regozijaram, ficaram felizes. Olha que maravilha, isso é uma benção, você deve ter dito, né? Isso é Deus estava trabalhando, né? Uma benção. Mas na realidade era Satanás. É Satanás trabalhando. E os cristãos começaram a ceder, né? Cederam um ponto aqui, outro ali, e acabando que começaram a se introduzir ritos pagãos dentro da igreja cristã. Nós vemos hoje muito dessas coisas, né, que foram introduzidas. Por exemplo, os pagãos, eles adoravam deuses. Cada dia da semana eles adoravam Deus, né? Inclusive está no inglês é assim, né? Segunda, bom day, dia da lua, né? Saturn Day, né? Que é Saturno, adoravam Saturno. E no domingo, que era o dia do sol, o Deus supremo deles, eles adoravam. Então, o que eles fizeram? Só trocaram de Deus, só mudaram os objetos. Deixaram de adorar o sol, a lua, Saturno, e passaram a adorar Maria, João, Pedro, né? E começaram então a introduzir as imagens, escultura, e assim. Isso, as festas. E muitos pontos principais da doutrina cristã foram lançados por terra. Por exemplo, Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Aí eles colocaram Maria, colocaram os santos. Foi terrível, realmente. E isso aí foi uma obra-prima de Satanás para poder fazer com que desviasse muitos do caminho correto. Essa doutrina de Balaão que aqui fala, Balaão o que ele fez? Ele começou a usar de artifício para poder enganar o povo, para levar o povo a quê? A desobedecer a Deus. Assim também foi naquele período. Então eles começaram a usar, os sacerdotes, os líderes, começaram a usar esses artifícios também para poder levar as pessoas a desviar do caminho da verdade. E assim conseguiram. Nos diz assim, Atos dos Apóstolos, página 64. A igreja preferiu procurar a ajuda do braço secular do que depender do poder de Deus. Procurou honra e poder mundanos e sacrificou assim o caráter distinto da religião de Cristo. Foi sacrificado, então, o caráter distinto da religião de Cristo. Quando nós procuramos favor mundano e não Deus, a ajuda divina, aí a tendência é corromper. Então nós precisamos, isso é uma lição para nós precisamos estar atentos para que nós buscarmos ajuda, né? Na nossa dificuldade, nós devemos buscar a ajuda de Deus, e não confiar no braço do homem, né? Dos poderes terrenos. Hoje nós vemos também as igrejas evangélicas aí, né, como que estão corrompidas, por quê? Elas buscam o favor dos governantes, né? Estão unidos também aos governantes, buscando o favor, né, dos governantes. Acho que se unindo ao governante eles vão ter um apoio, um crescimento maior, né? Mas na verdade isso causa o quê? A corrupção, leva à corrupção. Né? Então é importante que nós confiemos em Deus plenamente e não nos poderes humanos. A doutrina de Balaão e corrupção espiritual. A corrupção invadiu a igreja durante o período que se uniu ao mundo. Como Balaão ensinou Israel a pecar.
também Satanás levou o povo de Deus a compromissos perigosos com o paganismo. História da Redenção, página 326. E aqui fala que lá nessa igreja tinha o que? No meio dela o trono de quem? De Satanás. E o trono de Satanás pode ser entendido como o centro da adoração, idólatras e da falsa religião que começou a dominar a igreja. Então, como começou a dominar a igreja essa idolatria, né, a falsa religião, então ali Satanás estava presente. Era o trono de Satanás, estava no meio ali, nesse período. Isso está no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 955. O chamado à fidelidade. Mesmo em meio à apostasia, Deus sempre tem um povo fiel, que não contaminou as suas vestes. Eles foram antipas, fiéis testemunhas que não negaram a fé. Atos Apóstolos 67. Fala de antipas, né? Que aqueles que são chamados de antipas, que não se corromperam. Então, mesmo em meio à apostasia, sempre que quando existe uma grande apostasia, Deus tem os seus fiéis. Às vezes, lá no tempo de Elias achou que estava só ele. Tinha sobrado só ele, mas havia quantos? 7.000, né, que não haviam dobrado seus joelhos a Baal. Então, naquele período também, mesmo em meio a essa grande corrupção, mesmo os cristãos, na sua maioria, aceitando aquelas doutrinas, aceitando aqueles ensinamentos, né, rendendo ali, alguns não cederam. Alguns foram fiéis e permaneceram. Deus tem sempre um remanescente fiel. E naquele tempo não foi diferente. Deus tinha um remanescente fiel ali. A promessa ao vencedor. Então a promessa ao vencedor é qual? O maná escondido representa Cristo como o pão da vida. E a pedra branca é o símbolo da aceitação divina e da nova identidade em Cristo. Comentários Bíblicos, volume 7, página 956. É tempo de que os que professam ser reformadores mostrem que estão reformando, que sua vida e seu caráter estejam em harmonia com a fé pura e santa que professam. Então isso aqui é um chamado para nós, né? Uma repreensão para nós. Nós que somos hoje chamados reformadores, nós devemos mostrar que estamos reformando, que a nossa vida e nosso caráter estejam em harmonia com a fé pura e santa que nós professamos. A fé que nós professamos é uma fé pura. A gente vai comparar aí com o que as pessoas pregam, as religiões pregam fora. Nós temos uma fé pura, mas muitas vezes nós não estamos vivendo de acordo com essa fé que nós conhecemos. Então cabe a nós procurarmos viver em harmonia com essa fé pura que nós conhecemos. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Sim. Aqui, ele, não sei se você sabe, esse ensino dos nicolaítas. Uhum. Sim. Uma pergunta. Aqui no Éfeso, não sei se fala assim, ó. Tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Vemos aqui em Efésios que eles tinham o primeiro amor. Sim. Os nicolaítas, eles implantavam nas pessoas que podia utilizar o espiritual com coisas do mundo. Misturar coisas espirituais com coisas do mundo. Eles queriam colocar um povo ali que eles meio termo ali, né? Praticar prostituição, que nessa época tinha muito ali perto de Atenas, ali, tinha deuses da prostituição, e eles queriam implementar na religião cristã. Vimos aqui em Efésios, no primeiro amor, que eles não aceitavam. E ali já aceitavam. E aqui já fala o quê? Aí o 15, né? Já pega e fala assim, ó. Outros assim também tens tu, da mesma forma que sustenta a doutrina de nicolaítas. Tá vendo? Enquanto lá em Efésios ele rejeitava. Já rejeitavam, eles não aceitavam de jeito nenhum. Aqui eles fazem o quê? Eles sustentam e tem no meio deles as pessoas que têm a doutrina de nicolaítas. Que era o quê? É colocar no meio da igreja as coisas do mundo. E a gente vê aqui, né, que eles falam igual Balaão, né? Sustentando a ideia de Balaão. Sim. Que é misturar o quê? O santo com o profano. Então, nicolaítas era uma turma de gente que queria misturar na igreja coisa profana com santo. Então, enquanto Efésios já abominava, a igreja de Efésios já abominava, já de Pérgamo o quê? Adotou essa ideia ali. Ok, obrigadão, Luiz. Mais alguém?
Eu falei que eu queria aprender com vocês também. Nada, que isso. Nós vamos aprendendo juntos. Isso aí. Vamos então, mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Comentário? Podemos passar para a próxima igreja? Tiatira. Então vamos lá. Apocalipse 2, 18 a 29. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem como o sacrifício da idolatria. E dele tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras. E destruirei com a morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas com vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok, obrigado, irmã. Então nós vemos aqui o período de Tiatira. Esse período ele é do ano 538 até o ano de 1517. Então nós podemos chamar aqui a igreja de Tiatira de uma igreja apóstata. Então aqui começou ali, né, aquele processo de queda no período passado. E agora no período de Tiatira é que vai se estabelecer realmente esse poder opositor à vontade de Deus. O papado ele foi estabelecido foi no ano de 538. Mas como que esse processo, né? Tem um processo até chegar lá, até se estabelecer. O Império Romano ele estava em decadência. E o Império Romano ele foi derrotado pelas 10 tribos bárbaras. As tribos bárbaras invadiram o Império Romano e foram minando ali, né, o poder de Roma, até que chegou então no ano 476. 476 foi a queda do Império Romano. O último dos imperadores romanos foi Rômulo Augusto. Foi o último imperador de Roma. Então, 576 caiu o Império Romano. E, como caiu o imperador, aí quem que sobrou de personalidade ali que tinha maior autoridade na época? O Papa, né, que era o Bispo de Roma. O Bispo de Roma, ele era considerado como a maior autoridade naquela época. E aí ele começou a dominar tanto a questão religiosa como também a questão política. Só que 3 tribos bárbaras se opuseram ao papado, ao surgimento do papado. Por isso que ele não se estabeleceu logo em seguida que caiu o imperador. Foi no ano 456 e o papado só conseguiu se estabelecer quando? No ano de 538. Por quê? Nesse período as 3 tribos bárbaras eram quem? Os élanos, os vândalos e os ostrogonos. Então essas 3 tribos se opunham ao papado. E o papado começou então a batalha contra essas 3 tribos, né? E ele conseguiu vencer a última tribo. Foi exatamente em fevereiro de 538. Aí quando foi estabelecido o Papa. Então por isso que o período do domínio papal ele é contado a partir do ano 538. Porque foi, apesar de que já existia o poder, mas ele não estava ainda estabelecido como rei supremo. Com a queda do Império Romano e a queda dos 3 reinos, então o Papa se estabeleceu como maior autoridade, né, ali no lugar do imperador de Roma. E começou então o período de perseguição papal. Vamos ler alguns textos do Espírito Profecia? Corrupção e idolatria. A mensagem à igreja de Tiatira refere-se ao período em que o poder papal exercia seu domínio mais cruel e prolongado.
A mulher Jezabel simboliza a união da igreja com o poder civil. Viu? O que significa a mulher Jezabel? A união do poder religioso com o poder civil. Levando a idolatria e a perseguição. Está no comentário bíblico, volume 7, página 956. A fidelidade dos fiéis. Mesmo durante o mais denso período de trevas, houve fiéis que guardaram a fé. Estes são os que conheceram as profundezas de Satanás. A promessa é clara, receberão autoridade com Cristo. Mesmo livro, página 957. Recompensa a fidelidade. A estrela da manhã representa a presença de Cristo na alma. Ele é a esperança e a promessa da aurora eterna para os que venceram. Mesmo livro, 957. Aplicação espiritual. Aqueles que seguem a Cristo em meio a trevas morais deste mundo são preciosos aos seus olhos. Sua fidelidade brilha como luzes em meio à apostasia e erro. Então, olha, quando existe uma apostasia, é fácil ser fiel? Quando a maior parte apostata, será que é fácil ser fiel? Não. Então, por isso que é destacado aqueles que foram fiéis nesse período, porque quando nesse período de trevas, de corrupção, existem algumas pessoas que são zelosas e fiéis, então Deus menciona que eles serão grandemente recompensados por isso, por sua fidelidade em tempo de apostasia, em tempo de prova. Então, naquele período, mesmo havendo aquela corrupção geral, a maior parte do mundo, as trevas cobriram a terra nesse período. Tanto é que a Idade Média é chamada de quê? A Idade das Trevas, porque foi praticamente quase que extinguido a luz do Evangelho. Só um paralelo aí. Você falou que no começo lá era difícil ter alguém que não amasse a verdade para morrer. Esse daí já era mais difícil alguém manter Permanecer na verdade. né? Foi um tempo proposto aí, né? Com certeza. Isso. Vamos lá? Alguma dúvida sobre esse período? Algum comentário a fazer? Entenderam então? Período de Tiatira durou de que ano a que ano? 536 a 1517. Isso. Né? Hã? 1570. Não, 1517. Isso mesmo. Foi do ano 538 ao ano 1517. Vamos então, próximo período é a igreja de Sardes. Podemos chamar a igreja de Sardes da igreja reformada. Então foi o período que começou então agora a luz brilhar. Começaram então os reformadores. Eu lendo o Grande Conflito fala lá que começou essa reforma a brilhar com o Wycliffe. O Wycliffe foi o arauto da reforma. Então ele começou, ele era um padre muito zeloso, inglês, erudito, uma pessoa realmente de alta classe. Ele começou a estudar a Bíblia, e ele começou a traduzir a Bíblia por inglês, porque até então é somente nas línguas latim, né? Poderia ser publicado, e ele começou a traduzir a Bíblia para o inglês, e que o desejo dele era levar a Bíblia ao povo da Inglaterra. E o Papa começou a perseguir, e tentaram matá-lo, né, mas não conseguiram. Tem uma época que ele ficou muito doente, depois ele restabeleceu a saúde, e depois, por fim, ele morreu de morte natural. E depois dele veio, então, John Hus, e Jerônimo, foram outros reformadores também, levaram avante a obra da reforma. Mas o nome mais proeminente da reforma é quem? Martinho Lutero. Martinho Lutero é o símbolo da reforma. O símbolo do movimento da reforma foi Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero, ele era um padre muito zeloso. Diz a pena inspirada que Martinho Lutero, ele era tão zeloso que ele dizia que se ele permanecesse mais tempo no catolicismo, ele teria morrido prematuramente. Porque ele jejuava demais, ele fazia penitência demais, porque ele queria alcançar o perdão dos pecados dele, mas ele achava que é só daquela forma, né? Ele foi ensinado que era assim. Martinho Lutero, uma certa vez, ele resolveu ir a Roma. O sonho dele era ir em Roma. E aí ele chegou em Roma, disse que quando ele chegou, ele falou, salve Roma. Aí quando ele chegou lá, ele começou a ver assim, que estava acontecendo, que era falado lá, assim, se existe um inferno, Roma está sentado sobre ele. De tanta coisa imunda, tanta coisa terrível que ele ouviu. E aí, mas aí ele foi com o intuito de ir lá, né, e lá tinha uma escada. Havia uma escada em Roma que eles falavam, né, a tradição católica ensinava que aquela escada foi a escada que Jesus desceu lá para ser crucificado. E aí aquela escada foi transportada miraculosamente lá para Roma. E aí tinha aquela escada, e aí tinha lá
Na época tinha um vendedor de indulgência chamado Tetzel. E esse Tetzel era um homem corrupto, terrível. Ele vendia essas indulgências e disse que ele fazia o seguinte: ele chegava assim no meio de muita gente e aí ele levava uns panos desenhados com os desenhos de inferno, as pessoas queimando no inferno, e ele levava enrolar. Aí quando chegava lá e começava a falar das indulgências, ele baixava aqueles panos. E aí, pô, tudo perguntado, as cenas assim, das pessoas queimando no inferno e tal. E, ó, se vocês não comprarem indulgência, se você não pagar a indulgência, vocês vão para cá, queimar no fogo do inferno. E as pessoas sem a Bíblia, né? Estavam tudo aterrorizado e pagavam aquelas indulgências. Só que Lutero, ele, quando chegou em Roma, ele foi subir aquela escada. Aí ele pagou a indulgência, comprou a indulgência, ele foi, começou a subir aquela escada. E aí quando ele estava subindo de joelho, ele escutou uma voz que disse: "O justo viverá pela fé." Disse que ele, de um salto, ele levantou, envergonhado, ele virou as costas para Roma. Foi embora. Quando ele chegou lá em Wittenberg, na Alemanha, ele começou a pregar sobre as indulgências. Aí foi quando, no dia 31 de outubro, né, que é o dia da reforma, né, protestante, 31 de outubro de 1517, ele afixou lá na Catedral de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. Então ficou marcado ali esse dia como dia da reforma protestante. 31 de outubro. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: "Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, que tens nome, que vives, que está morto. Ser vigilante, confirma o restante que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda." É o texto que nós já lemos. Então vamos ler aqui o texto do Speak of Sin. Vamos passar adiante. Diz assim, comentário bíblico: "A mensagem à igreja de Sardes é uma advertência solene aos que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia, a falta de vigilância espiritual. Eles não estavam vigilantes e prontos para resistir à tentação." A igreja naquele período era uma igreja que tinha aparência de piedade. As rapas andavam todos vestidos padres, de uma forma assim que parecia que eram pessoas santas, mas na verdade eles eram corruptos, cheios de pensamentos e desejos maus. A igreja de Sardes representa a igreja na época da reforma. As obras não perfeitas. As suas obras não eram perfeitas diante de Deus, porque eram realizadas com motivações erradas e sem verdadeira consagração. Os que não contaminaram suas vestes, mesmo nas igrejas mais mortas, Deus tem remanescentes fiéis. Então, mesmo naquele período, Deus tinha os remanescentes. E esses remanescentes eram os reformadores. Eles sabem esse terrível trabalho. Alguns deram a sua vida, no caso de John Hus e Jerônimo, que eles foram mortos, queimados na fogueira. E outros, como Wycliffe, Wycliffe morreu de morte natural, e Martinho Lutero também conseguiu levar a sua obra avante. E apesar de ter sido condenado, excomungado pela Igreja Católica, mas eles não conseguiram tirar a sua vida. Mais alguma pergunta? A gente não leu os versículos. A gente não leu os versículos. Não lemos? Não lemos. Então vamos ler. Você fala, não desculpa. tinha lido. Desculpa. Então vamos ler, porque eu confundi com outro. Pode ler pra gente. Leia, Luiz. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Veja que suas ações não atendem os requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante do meu Pai e de seus anjos que lhe pertencem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Maravilha. Então, nós vemos aqui esse período de Sardes, que foi um período da reforma. Alguma pergunta?
E apesar de alguns não terem morrido, muitas pessoas morreram, né? Muitos morreram. Na época da Sim. Inquisição ali, ceifou muita gente. Sim, com certeza. Então, inclusive aqui no Brasil morreu muita gente por causa disso, né? Os índios morreram muito Uhum. por irem contra, né? Então, época da Inquisição Espanhola, por exemplo, que matou muitos. Aqui no Brasil eles queriam catequizar os índios e aí matavam muitos, né? Eles queriam introduzir a crença católica Na força. a força. Então, Então, infelizmente, muitas foi um pessoas. período. Aqui os índios não sabiam de nada, né? É, A mesma Inquisição que funcionou aqui, né, no Brasil, também Uhum. funcionou lá na Europa, né? Matando muita gente. e terrível que a gente for olhar, tem até um vídeo de um rapaz que fala sobre as 8 piores objetos de tortura usados naquele período, né? Então, nossa, se a gente for ver, coisa terrível. Uma vez eu estava lendo um livro de história do meu menino, do Silas, e fala que tem havia, né, tinha uma exposição daqueles objetos de tortura, ainda existe, acho que roda pelo mundo, né, a exposição de alguns objetos de tortura, e diz que quando ele é apresentado tem gente que só de ver desmaia. Diz que é terrível. Fala do berço de Judas, vocês já ouviram falar? O berço de Judas, eles pegavam a pessoa, colocavam a pessoa na posição como se estivesse sentado, mas preso nas cordas, e levantavam a pessoa, às vezes nu, né? E embaixo do lugar do assento tinha um fio, como se fosse aqui, né? Como se fosse essa haste aqui. Aí levantava a pessoa, você renuncia a sua fé? Não. Descia, saiu na cabeça da pessoa. E outras coisas terríveis. Você falando nisso também, eu lembro de um livro que eu tinha de história. Eles amarravam a pessoa assim, os braços e as pernas, e tocavam o cavalo para um lado e outro para o outro, assim, partia a pessoa no meio. Sim, sim. Tinha também o caso, eles pegavam a pessoa, às vezes, para torturar a pessoa, passavam mel e cera na pessoa e colocavam uma haste. E deixavam lá para uma abelha, para mosquito, até matar a pessoa. Assim. Então era coisa terrível. Amarrava uma pedra na pescoço da pessoa, jogava no rio. Então, coisas terríveis aconteciam. E o mais triste de tudo isso que era o nome de Deus, né? Em nome de Deus, em nome da religião. Então estavam fazendo ali que fosse a vontade de Deus. Sim, Como se sim. Deus tivesse prazer naquilo. E, inclusive, engraçado que não foi nem só por causa de religião, né? Eles mataram, por exemplo, Galileu Galilei, né? Foi um homem que era cientista, né? Na época. Então, eles queriam, porque quando existe essa opressão, quanto mais manter o povo na ignorância, é melhor, né? Lógico. Porque se a pessoa, um povo com a Bíblia, com os livros nas mãos, eles Povo, não iam aceitar isso mesmo, mas colocando o povo na ignorância era fácil de dominar. Então eles não queriam que a pessoa tivesse conhecimento, nem das coisas de Deus e nem das ciências. Então quando aparecia alguém assim, eles mandavam matar. E falando dessa questão da ignorância, por isso que os reformadores eram, sua maioria, padres, né? Porque eles estavam ali no meio, Sim. acreditavam naquilo, aí quando tiveram acesso... E eram instruídos, né? É, Quando era instruído. sincero, e quando era sincero, aí quando tiveram acesso A à verdade. Bíblia, né, que é a verdade, e aí começaram a descobrir, né? os erros, né? Os erros e Você vê que, né, o Martinho Lutero era formado na universidade, com teologia, e nunca tinha lido uma Bíblia. nunca tinha lido. Diz que tinha uma acorrentada lá. Mas e ele desejava- nunca tinha lido. Hoje, como a gente tem uma facilidade muito grande, né, de ter o acesso muito grande. Irmãos, e com isso a Embora, gente. né? E com isso eu falo assim, será que nós temos feito uso desse privilégio que temos? Nós temos lido a Bíblia como deveríamos? Aqueles homens almejavam ler a Bíblia, ter uma Bíblia, né? Não tinha. E nós temos hoje a Bíblia totalmente ao nosso acesso e nós lemos a Bíblia todo dia, sabe? É uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos, né? Vamos então? Vamos adiante. Então vamos aqui para a próxima igreja, a igreja de Filadélfia. Vamos lá. O período de Filadélfia foi de 1798 a 1844. Pode ler para nós o Apocalipse 3, 7 a 13. E ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar.
que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desse que si mesmo se declaram judeus e não são, mas mantém, eis que os farei vir a prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar que os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome, e o meu novo nome. Quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok. Nós podemos chamar essa igreja de Filadélfia de igreja reavivada. Então, olha, esse período começou em quando? 1798. O que aconteceu em 1798? Fevereiro de 1798? Matou Papa Pio aprisionado primeiro, né? Pelo Pio Napoleão, VI, né? o Pio VI, né, foi aprisionado por Berthier, a mão de Napoleão Bonaparte, e cumpriu-se então os 1260 anos proféticos, e o poder papal, né, o Papa perdeu aquele poder que tinha, né? E então, a partir de então, começou um grande reavivamento, a Bíblia começou a ser levada ao mundo. Diz aqui que naquele período, olha, foi a primeira sociedade bíblica que foi criada foi a Sociedade Bíblica Britânica, foi no ano de 1811. Então começou a criar a Sociedade Bíblica, né? E nós vemos que o mundo, olha para vocês verem, nesse período da Idade Média, houve um retrocesso muito grande, né? Não se inventou nada, não se criou nada. Ficou paralisado o mundo. O homem estava a saber porque estava em trevas o mundo, né? E depois desse período ele começou a inventar. Aí a Revolução Industrial, né? Começou a criar então a imprensa, e a Bíblia começou a ser produzida em grande escala, começou a criar as sociedades bíblicas, e isso tudo inclusive eu me impressionei muito quando eu li, o primeiro livro que eu li quando eu vim para a Reforma foi o livro O Novo Mundo. Lá tem uma lista lá das coisas que foram inventadas a partir desse período, né? Começou telégrafo e tal, e mostrando tudo que foi inventado, né, até hoje, nossos dias, né? Lá no dia quando eu li, não nem falava de celular nem nada, né? Mas hoje, onde que nós estamos? E isso tudo é uma forma de levar o Evangelho ao mundo. De levar o Evangelho ao mundo. E Deus ele tem permitido, e hoje, inclusive lá em Daniel, fala assim, olha aqui, correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então, nos últimos dias, realmente teria que acontecer. E o tempo do fim, ele começou em 1798, quando foi aprisionado o Papa ali. Então, a partir dali começou o período do tempo do fim. E aí, as profecias começaram a se cumprir. O Evangelho começou a ser pregado. Houve reavivamento, por exemplo, dos irmãos Wesley, né? Esse reavivamento. Depois de 1844, Guilherme Miller, né? Guilherme Miller começou, então, a pregar as verdades. Ele começou a estudar, né, a palavra de Deus. E interessante a história de Guilherme Miller, né? Guilherme Miller, ele era batista, depois ele descreu da Bíblia, se juntou aos deístas, e os deístas eles creem que Deus ele criou o mundo, né, e deu corda, e deixa, né, Deus não interfere mais nada. É assim que os deístas creem. E ele estava crendo assim. Até que um dia ele estava numa batalha, numa guerra, uma bomba estourou do lado dele e não morreu. E não teve nenhum dano. Eu falei, não tem jeito. Não tem jeito de não existir Deus, não. Deus interferir. Como é que então eu escapei dessa bomba? Como é que eu sobrevivi? Essa bomba explodiu no meu lado, não me aconteceu nada. Aí ele começou a rever, né, estudar. E aí foi que Deus nos veio poderosamente para compreender, né, a profecia de as 2.300 tardes e manhãs. E começou aquele movimento milerita, né, que depois se tornou o movimento adventista. E assim então, esse período ele durou de 1798 até o ano de 1844. Ele diz assim, o grande conflito. A porta que foi fechada era do lugar santo do santuário celestial. Cristo passara para o lugar santíssimo, para entrar na obra do juiz investigador. Então aí refere-se à porta que ele abriu, que ele abre,
Que ele fecha e ninguém abre, né? É a porta que ele abre e ninguém fecha. Então, nesse período, Jesus ele abriu, fechou a porta do santuário celestial e abriu a porta do lugar santíssimo. Então, cumpriu-se a profecia. Então, vamos adiante. Fidelidade sob prova. O povo de Deus estava em prova. Seu único apoio era a palavra de Deus. O grande conflito, página 423. A promessa da coroa. Satanás está constantemente tentando afastar os fiéis de sua confiança em Deus. Devemos vigiar e orar. Testemunhos Seletos, volume 2, página 186. O nome de Deus será escrito em seus testemunhos. Serão reconhecidos como cidadãos do céu, uma coluna firme e inabalável. A igreja de Filadélfia representa aqueles que foram fiéis e verdadeiros no tempo da mensagem do segundo anjo e continuam a andar na luz. Aplicação à igreja atual. A mensagem à igreja de Laodiceia aplica-se aos profetas cristãos de nossos dias, especial os que têm tido grande luz e muitas oportunidades, e não têm aproveitado os seus privilégios, nem correspondido às suas bênçãos. Então, olha, é um alerta para nós, né? Nós que vivemos nos últimos dias, e nós temos grande luz, grande oportunidade, e não temos aproveitado, né? Muitas vezes nós temos, passa-se anos, e a gente vai vivendo aquela vida da mesma forma, sem procurar crescimento espiritual, sem procurar buscar mais a Deus, sem procurar entregar nossa vida inteiramente a Deus. Vivemos uma religião dividida, né? E esse aqui é um alerta para nós, esse período aqui, para a igreja atual. Algum comentário? Alguma pergunta? Podemos passar adiante? Vamos então. Igreja de Laodiceia. Esse é o período que nós iremos mais atento. Esse período aqui fala de nosso tempo. Igreja de Laodiceia. Então esse período ele começou no dia 22 do 10, e foi o dia do grande desapontamento, até quando? Até a volta de Jesus. Isso não tem um tempo determinado, não tem um tempo determinado para terminar. Então, o fim da história da humanidade. Então essa aqui é a igreja de Laodiceia. Pode ler alguém para nós o texto de Apocalipse 3? Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia. Essas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim o ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio, para que os apliques sobre os teus olhos e enxergue. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a situação atual que nós vivemos, um de mornidão espiritual. Hoje, a cristandade em geral, elas se contentam em ter o nome de cristão, né? Vejo hoje que as pessoas estão satisfeitas de ser chamadas de crente, mas não procuram viver à altura do conhecimento de Deus. Não procuram progresso, não procuram cidadania. Hoje é muito comum, mesmo em nosso meio, a gente vê que as pessoas às vezes se tornam membro da igreja e para eles é suficiente. Aí dizem, rico, está dizendo o quê? Rico sou, enriqueci, de nada tenho. Porque nós precisamos sentir a nossa debilidade espiritual, nós precisamos sentir que apesar de nós sermos membros da igreja, nos tornarmos membros da igreja de Deus, nós precisamos de uma condição espiritual melhor. Nós precisamos nos achegar mais a Deus. A gente precisa dedicar tempo ao estudo da palavra de Deus. Igual eu falo que, irmãos, eu quero falar de algo assim que eu tenho feito, que eu aconselho os irmãos a fazerem, e eu tenho visto assim que é muito bom para a minha vida espiritual, me ajudou muito no meu crescimento espiritual. Eu vivi esse tempo em que eu
eu ia para a igreja, sábado, né, ia à igreja, mas eu não lia a Bíblia todos os dias. Eu não lia o Espírito de Profecia todo dia. Eu lia esporadicamente, né? E não buscava Deus constantemente, não orava. Acaba se você, olha, a irmã White ela diz assim, ó, se uma pessoa, ele somente orar, se a pessoa só orar, vai chegar um tempo que ele não vai deixar de orar. Porque ele não vai ter mais por que orar, não tem motivação. Então, nós precisamos, irmãos, nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos trabalhar, nós precisamos dedicar a nossa vida a Deus, porque senão nossa religião vai virar isso, vai virar formalidade. Nós vamos perder o desejo de orar. Se a gente não você, imagina, a gente sabe fazer trabalho missionário, aí você tem desejo de orar para quem? Para nas aulas, né? Você tem desejo de orar para que Deus dê o Espírito Santo, para que Deus nos ajude. Você lê a Bíblia, você tem necessidade de orar para quê? Para o Espírito Santo te iluminar o entendimento, para você compreender. Então, irmãos, nós precisamos de uma porção diária do estudo da palavra de Deus. Nós precisamos separar um tempo. Eu tinha essa dificuldade. Eu sempre esperava um tempo para ler a Bíblia e nunca chegava nesse tempo. Até que eu falei, nossa, eu preciso mudar. Eu preciso ler a Bíblia todo dia. Eu resolvi acordar de madrugada. E foi difícil no começo. Não foi fácil, não. Mas hoje virou um hábito. Irmãos, eu não consigo levantar e ler a Bíblia, não. Eu não consigo levantar e estudar a minha lição. Eu não consigo levantar. Eu acho um absurdo quando eu ouço alguém na igreja falar que não estudou a lição. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Se a gente não tem tempo para ler a lição, estudar a lição, o que lição nós somos? Né? Então a gente precisa sair desse sistema. Apesar de nós estarmos no período de Laodiceia, nós não precisamos ser Laodiceia, não. Nós não podemos confirmar, nós estamos vivendo nesse período de Laodiceia e cruzar os braços e ficar. Não, eu preciso ser como. Nós precisamos ter a fé do período de Filadélfia. E não é porque nós estamos no período de Laodiceia que nós devemos ser laodiceanos, não. Então é muito sério. Mas Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Ele disse que está à porta, batendo. E se a gente abrir, ainda está tempo. Se abrir, Ele entrará, será conosco, cearemos com Ele. Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, Ele nos oferece 3 produtos. Sem dinheiro e sem preço. Qual é? Ouro provado, que é a fé, uma vez da noção, nós precisamos daquela fé que tinha os mártires lá. Nós precisamos daquela fé lá que ele tinha lá, que levava eles a dizer que o sangue deles era como semente. Nós precisamos dessa fé. Nós precisamos das vestes brancas. Vestes brancas é o quê? Justiça de Cristo. Irmãos, no livro Palavra de Jesus fala que ninguém entrará no céu trajando as vestes da sua própria justiça. Quando fala daquela parábola lá, daquele homem, né, que Jesus, o dono da festa lá convidou para a festa, né, e disse que tinha um lá que entrou lá e não tinha veste nupcial. E aí, quando perguntou para ele, como que você entrou aqui sem essa veste? O que ele falou? Emudeceu, né? Assim, olha, hoje a gente arruma desculpa para os nossos erros, para o nosso pecado. A gente arruma desculpa aqui, ali e tal, lançando culpa de um no outro. Olha que nós vamos ter desculpa. Então, nós precisamos da veste da justiça de Cristo. Nós precisamos orar a Deus cada dia, Senhor. Que eu me vestir da minha própria justiça, me vestir da justiça do Senhor Jesus. Nós carecemos, nós precisamos. Isso é o essencial para nós hoje, olha. O ouro provado de fogo, a fé, uma vez da unção, e também as vestes oficiais, as vestes brancas, né? Que é a justiça de Cristo. O que mais nós precisamos? Colírio celestial. Colírio celestial é o discernimento espiritual. A gente precisa aprender a discernir. Nós vivemos um tempo de terríveis enganos, né? E piores virão. Muito em breve, Satanás vai personificar Cristo. Será que nós temos discernimento espiritual para entender isso? Para quando nós estivermos diante de uma prova como essa, a gente manter firme? Então nós precisamos também do colírio celestial. Então, mais do que nunca, é tempo da gente sair dessa condição. Né? Nós precisamos despertar. Eu sei que se a gente olhar às vezes para a condição geral da igreja ou mesmo da cristandade, a gente desanima, a gente acaba. Mas a salvação é o quê? É individual, né? Cada um de nós nós vamos dar conta de nós. Então é tempo da gente despertar, é tempo da gente aproveitar essa oportunidade que Deus tem nos dado e procurar sair desse estado de mornidão espiritual.
A mensagem à igreja de Laodiceia aplica-se aos professos cristãos dos nossos dias especiais, aos que têm tido grande luz e muita oportunidade. Não têm aproveitado os seus privilégios, nem correspondido às suas bênçãos. Testemunho para a Igreja, volume 3, página 252. A mornidão espiritual, olha. É essa mornidão e condescendência consigo mesmo que a torna tão ofensiva aos olhos de Deus. Testemunho Seleto, volume 1, página 327. Auto-engano e falsa segurança. A mensagem à Igreja de Laodiceia é um testemunho surpreendente e cortante. E é isso que Deus quer que seu povo tenha. Testemunho Seleto, volume 2, 66. Chamado arrependimento. Jesus está prestes a deixar o propiciatório do santuário celestial para vestir-se de roupas de vingança e derramar seu juízo sobre os que rejeitaram a verdade. O Espírito de Deus está sendo gradualmente retirado do mundo. Esperança em Cristo. O Senhor não rejeitará a sua igreja. Sua mensagem à Laodiceia é cheia de esperança. Cristo à porta. Maravilhosa condescendência. Ele, que podia exigir entrada, permanece à porta como suplicante. Seu amor condescendente é tal que roga a homens pecadores que o deixem entrar. Glória a Deus, né? Então, apesar de toda essa nossa condição, né, que nós nos encontramos, Deus, ele tem para nós uma mensagem de esperança, né? Jesus, ele está batendo na porta. Jesus, ele poderia muito bem exigir entrada, né, no nosso coração. Ele tem esse direito, não tem? Ele poderia exigir entrada, mas não. Jesus, ele bate a porta e fala: aquele que abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus nos dê graça, né, poder, para que possamos compreender essa importante mensagem que Deus tem para nós hoje, que a gente possa pegar, né, o exemplo de cada uma dessas igrejas, aplicar em nossa vida, e mais especialmente aqui na igreja de Laodiceia, que é o período que nós estamos vivendo, período de muita, de terrível mornidão espiritual, mas que, se nós buscarmos a Deus, nós nos dedicarmos a Ele, né, ao estudo da Sua palavra, a oração, Ele certamente Ele vai nos levar a buscar uma posição mais elevada do que esse estado de mornidão que muitos se encontram hoje. Que Deus